Yotin era um jogador de rank e no fundo do poço com dívidas enormes. A última coisa que ele fez para consertar sua vida sem esperança foi invocar um demônio que poderia torná-lo rico e poderoso. No entanto, não é assim que um acordo com o diabo realmente funciona. Ele aprende isso da maneira mais difícil, quando um raio cai do céu e acaba com sua vida patética na hora. Poucos momentos depois, ele acorda com uma dor de cabeça terrível, pois ainda tem um projeto importante para terminar. Quando nosso menino olha para o próprio reflexo, fica completamente chocado com o próprio rosto. Olhando para a gigantesca árvore branca no céu, ele se pergunta o que está acontecendo. É então que um ser misterioso o parabeniza por invocá-lo e lhe concede exatamente 3 desejos. Isso o deixa em pânico por um momento e ele finalmente percebe que foi enviado para outro mundo. A princípio, ele pensa que é o protagonista de alguma história Isekai, e o livro flutuante que lhe concede 3 desejos é um dedo de ouro que realiza desejos. Achando que 3 desejos são pouco, ele tem a ideia brilhante e ousadamente pede 10 desejos como seu primeiro pedido. Ao ouvir isso, o livro demoníaco se anima ao perceber rapidamente que este não é seu invocador original. O demônio se transforma em sua verdadeira forma após perceber que uma nova alma entrou no corpo de Joe. Nosso garoto fica confuso e molhando as calças ao ver o monstro, que lhe diz que devorou a alma original do corpo e que deveria assumir o controle. Ele logo percebe que foi enviado para o mundo errado. Tenta sair de lá o mais rápido possível. Mesmo assim, o demônio estala os dedos e imediatamente incendeia o próprio corpo, pois a simples ideia de quebrar o contrato o fará sofrer um castigo infernal sem fim. Seus gritos ecoam pelas ruas, e o demônio pensa que é hora de acabar com aquela bobagem, já que o garoto realmente era tão patético quanto ele pensava. Nesse momento, nosso protagonista, com experiência corporativa, tem uma ideia. Ele alega que não é considerado quebra de contrato se a punição do demônio o impossibilitar de cumprir sua parte. Ao ouvir um mero humano tentar negociar com ele, o demônio fica intrigado. Joe sorri, dizendo que já teria tomado seu corpo à força se isso fosse possível. Ele afirma com confiança que isso não passou de um teste de sua força de vontade e que provou ser mais do que digno. Sua declaração ousada faz o demônio rir e ele declara que ele é o primeiro humano a sequer pensar em fazer um acordo com o próprio diabo. De repente, ele tem a chance de assinar o contrato e o demônio concorda em lhe dar um novo começo se ele realizar apenas um de seus desejos. No entanto, o bastardo também faz seu primeiro desejo para obter mais 1000 desejos. O demônio esfrega na cara dele que não tem escolha, a não ser aceitar, já que caso contrário, ele estaria praticamente morto. Sem escolha, ele diz ao seu novo chefe que o acordo está fechado e assina o contrato, arriscando sua própria alma. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao seu apartamento, correndo de um lado para o outro como um viciado em drogas que foi atacado por cachorros a noite toda. Seu novo chefe o abandonou logo após o término do contrato, mas ele decide engolir a seco, já que agora é praticamente um escravo. Ao entrar no apartamento, percebe que o lugar está completamente degradado e não há ninguém lá dentro. De repente, ele pega uma nota de dívida assinada com sangue e se pergunta o que diabos está acontecendo com sua família. Nesse momento, ele ouve uma voz alta atrás de si e leva uma pancada de um taco de metal na nuca. O intruso rude grita com ele por ignorar seus chamados, mas seu parceiro lhe diz para não espancar o garoto até a morte. Seu amigo o avisa que o garoto pode ser perigoso, já que é um oráculo. Confuso e furioso, nosso herói pergunta aos rapazes quem eles são, e o loiro educadamente responde com um chute brutal no peito, perguntando onde está sua mãe inútil e travessa. Então, o rapaz o critica por ter uma mãe idiota que se esgota tentando pagar as dívidas de um filho preguiçoso como ele. Ele se diverte com o fato de sua mãe não perceber que ele sempre será um lixo e chama tanto ele quanto sua mãe de desperdício de oxigênio. De repente, Joe se lembra da época da infância em que disse à mãe que não queria mais ser um perdedor. Ele viu um pesadelo em que sua mãe trabalhava tanto que morria de exaustão e se preocupou profundamente que isso pudesse acontecer um dia. Quando ele perguntou o que aconteceria se não despertasse como um oráculo, sua mãe simplesmente disse ao pequeno Shen para parar de se preocupar. Ela disse que mesmo que o mundo inteiro caísse, ela sempre estaria lá para ele e lhe disse para ter confiança em si mesmo. De volta ao presente, ele se anima e do nada dá um soco na cara do loiro com a velocidade da luz. Enquanto o canalha é jogado para longe, seu parceiro ouve um baque alto e diz para ele parar antes que ele mate o garoto, apenas para ver seu corpo voando em sua direção. Depois que a poeira baixa, seu rosto parece tão ruim que nem cirurgia plástica consegue mais consertá-lo. Vendo isso, os outros dois observam a mudança repentina em sua aura e pensam que ele teve um avanço em tempo real. Enquanto isso, nosso garoto lança seu olhar mais frio até então e manda os desgraçados calarem a boca imunda, decidindo que precisam dar uma lição no pirralho de Hank. E o capanga diz a Jun que é hora de dar uma surra nele, quebrando uma ou duas pernas. Nosso garoto percebe que eles estão falando sobre seu poder e imagina que provavelmente estão em um nível mais alto que ele. Enquanto Jun desce com seu cachimbo por cima, Joe o vê se mover em câmera lenta e salta para longe com facilidade. Ele então aparece logo atrás do gorila com um leve toque de joelho no rosto.
rosto. Seu chute violento o faz voar. Depois disso, seu parceiro ataca por trás, se perguntando como um mero Hank e pode ser tão ágil. O homem pensa que Joe não consegue vê-lo, então tenta quebrar algumas costelas. No entanto, ele acaba tendo sua própria caixa torácica destruída por um chute circular. Enquanto é jogado fora como o lixo da noite anterior, o sujeito não consegue acreditar no que está acontecendo. O homem implora por misericórdia ao nosso rapaz, pois ele só veio a mando de Lin Yu para receber o dinheiro do empréstimo. Ao ouvir isso, ele diz ao agiota para avisar ao seu chefe que ele receberá o dinheiro na hora certa. Então ele precisa relaxar e dar o fora da sua vida. Os capangas estremecem com suas palavras e saem rapidamente pela porta da frente. Nesse momento, Joe pergunta ao demônio se ele está lá, e Goldfinger fica surpreso que o amador tenha conseguido sentir sua presença. Ele responde que conseguiu sentir seu poder fluindo fortemente por seu corpo, e o demônio lhe diz para ser grato pela ajuda. Nosso garoto o bajula animadamente, chamando o chefe, e diz que não precisa ter medo de ninguém se tomar emprestado seu poder. Isso irrita o demônio, pois um camponês mortal não deveria nem ousar pensar em usar o poder que poderia facilmente acabar com sua vida se ele usasse além do seu limite. Shu fica chocado ao ouvir isso e pergunta ao chefe como ele pode realizar seus desejos se não é forte o suficiente. Goldfinger garante que ele ficará mais forte com as recompensas, mas o avisa para esquecer de usar seu poder por enquanto. Nosso herói fica bastante decepcionado ao ouvir isso, mas Goldfinger pensa consigo mesmo que é insano o quão bem ele exerce seu poder, e isso faz se perguntar se Joe é secretamente seu parceiro predestinado. Depois disso, ele pergunta ao chefe sobre seu segundo desejo e o que fazer em seguida, mas o demônio simplesmente lhe diz para esquecer e fazer o que bem entende por enquanto. Ao ouvir isso, ele suspira, pois ainda tem muito a aprender sobre o novo mundo, e parece que seu novo corpo não será tão útil assim. Ele pega o celular de Joe para ter uma ideia melhor de como era a vida do menino. Primeiro, ele percebe que não recebeu uma única mensagem ou ligação da família, mas quando abre a mensagem da irmã, o que vê o deixa completamente sem palavras. Ela mandou uma mensagem para ele há algum tempo, pedindo que viesse o mais rápido possível, pois a mãe deles havia entrado em coma. Mais tarde, no hospital, ele escancarou a porta em suspense. Lá dentro viu uma garota que parecia ser sua irmã, curvada em profunda preocupação em frente à cama da mãe. Ele demora um instante para perceber que a atmosfera é dolorosamente desconfortável, o que faz sentido, já que ele ignorou a irmã antes. Ele se aproxima dela e olha para a mulher na cama, que supostamente é sua mãe. Ele não consegue acreditar em quão ruim o estado dela está em comparação com a lembrança que tem dela na mente, e se pergunta se a culpa é toda de Joe. Com um olhar culpado, ele pede desculpas à irmã pelo atraso e pergunta como está a mãe, mas ela apenas sorri com raiva, perguntando que desculpa esfarrapada ele vai dar desta vez. Ela repete todas as desculpas idiotas que ele deu no passado sobre treinar e invocar demônios. De repente, ela explode em cima dele, incapaz de acreditar que ele não pôde nem sair para ver a mãe, que entrou em coma porque se esforçou até os ossos para pagar as dívidas deles. Ele fica em silêncio quando ela diz que a mãe quase morreu porque ficou sem dinheiro para pagar as contas do hospital depois de quitar a dívida interminável dele. Depois de desabafar, ela diz que já chega. Ele entrega um cartão com 6 meses de despesas, dizendo que cuidará da mãe sozinha. Ele transpira confuso, perguntando o que isso significa, e a irmã calmamente responde que ele está morto para ela. Mais tarde, do lado de fora, Goldfinger sente suas emoções sombrias e pergunta por que as palavras da garota humana o magoaram tanto. O demônio garante que não foi ele quem causou o problema, mas ele se lembra que a irmã de Joe o lembrava de si mesmo, que um dia cometeu o mesmo erro. Isso faz seu chefe rir, e ele lhe diz para não deixar que isso atrase seu plano. Ao ouvir isso, Joe pergunta se ficar mais forte resolverá todos os seus problemas, e o demônio confirma que todos eles desaparecerão se ele provar que tem o que é preciso. Com isso, ele está totalmente determinado a iniciar seu ciclo de treinamento. Enquanto isso, em uma boate, o chefe do cobrador de dívidas diz à sua secretária para colocar a equipe em ação rapidamente, pois seus clientes não ficarão esperando. Mas sua secretária o informa que um aluno espancou 3 de seus homens. Ao ouvir isso, o gangster lembra que seus homens tentaram cobrar o pagamento antes do prazo e arruinaram sua reputação. Sua secretária diz que os punirá, mas também explica que é um problema sério, pois o aluno espancou homens que estavam muito acima do seu nível. E isso chama a atenção do chefe, que rapidamente pega o relatório com o perfil de Joe. Ele acha que o garoto é muito mais forte do que aparenta, pois nenhuma habilidade permite que o nível 2 vença o nível 3. No final, ele ordena à sua secretária que fique de olho no garoto. A cena então muda para o nosso herói em uma corrida matinal. Seu simpático vizinho lhe oferece um bom desconto em suplementos, mas ele diz ao velho que voltará mais tarde. Observando o quão enérgico ele está, o homem se pergunta se talvez tenha conseguido uma namorada ou algo assim. No entanto, desde que recebeu alta, Joe tem se ocupado em se acostumar com seu corpo e se fortalecer enquanto coleta informações. Ele descobre que as pessoas com habilidades são chamadas de oráculos e que se endividou profundamente porque os suplementos
suplementos para ficar mais forte custam os olhos da cara. E embora não tenha certeza de qual é o teto, ele tem ficado bem forte com apenas alguns dias de treinamento e medicamentos. Enquanto ele pensa nisso, alguém liga para ele e quando ele atende, a voz do outro lado da linha grita que ele se esqueceu de voltar, como a professora pediu. Ao ouvir isso, nosso garoto de repente se lembra de que os ignorou completamente. No dia seguinte, na escola, ele descobre que existem 6 níveis de A a E e que é preciso atingir o nível mais alto para passar para o próximo, o que exige um esforço monstruoso. Devido à enorme diferença, o mundo é dividido em 5 camadas, onde os ranks C e plebeus normais, como ele, ficam nas zonas mais externas. Enquanto isso, os ranks D e superiores ficam na camada interna. Percebendo que é um lixo de nível inferior, ele decide ficar mais forte o mais rápido possível para poder entrar rapidamente nas camadas intermediárias. De repente, um Neandertal o atinge por trás com uma meleca e ri na sua cara. Seu amigo brinca que nosso garoto parece tão fraco que provavelmente poderiam espancá-lo, mesmo sendo um oráculo de nível 1 como eles. Ao ouvir isso, nosso garoto fica irritado por macacos como eles ainda existirem neste mundo. Nesse momento, o professor chega para a aula. Mais tarde, lá fora, ele está se alongando e acha que sua vida escolar está indo muito bem até agora. Nesse momento, alguém o chama por trás. Poucos minutos depois, o cara do ranho fica chocado ao ver nosso garoto brigando com o cara mais forte da turma. Seu colega, porém, não fica surpreso, já que está acostumado a ver Joe brigar. O valentão diz ao nosso herói que ele está ficando convencido demais para o seu próprio bem, só porque tirou boas notas nas provas escritas. Ele diz que o verdadeiro valor de um oráculo vem da força, e que sua força de nível 1 é lixo. Ao ouvir isso, o irmão lembra ao valentão que ele também é lixo de nível 1, o que deixa o valentão tão furioso que ele lhe dá um gancho violento. Joe segura o punho sem esforço com uma das mãos e torce o pulso com a outra, perguntando se ele já terminou de latir. O sujeito furioso não consegue acreditar que está sendo dominado por ele e se pergunta se Joe também ficou mais alto do que antes. Em seguida, Joe rebate as palavras do sujeito de que força é tudo e educadamente pede permissão para arrebentar a cara dele. Enquanto o sujeito transpirava pensando que ia levar uma surra, o treinador apareceu de repente e ficou furioso com o nosso garoto por causar problemas na aula. O treinador parece irritado como sempre e pergunta se ele planeja causar problemas assim que voltar. Nosso garoto faz a cara mais inocente que pode e afirma que eles estavam só brincando. O valentão puxa sua mão e manda que ele solte. Vendo a situação esfriar, o treinador avisa nosso herói uma última vez e ordena que todos se alinhem para os testes. Logo depois, os alunos se reúnem ao lado de uma barra fixa, enquanto o treinador Gigia começa a falar sem parar. Ele os anima com o próximo torneio contra outras escolas, prometendo que bons resultados não só trarão glória para a escola, mas também abrirão portas para academias de elite. Ao final do discurso, ele começa a promover descaradamente seus suplementos milagrosos, como o golpista que é. O desafio começa com o valentão fazendo 50 flexões de uma só vez. Joey não se impressiona e diz que isso parece mais um desafio do TikTok do que um teste sério. Nesse momento, uma voz o chama, perguntando se ele está bem. A representante da turma admite que estava preocupada, pois ele ignorou suas mensagens por dias. Ela rapidamente tenta disfarçar, dizendo que estava apenas curiosa sobre ele, mas nosso garoto a tranquiliza dizendo que nada aconteceu. Mudando de assunto, ela pergunta por que ele se recusa a comprar os suplementos duvidosos do professor. Joe responde sem rodeios que está falido. Ela tenta alertá-lo sobre as consequências de pular a compra, mas seu nome é chamado antes que ela possa terminar. Desejando-lhe boa sorte, ele a manda embora. Ela consegue fazer apenas 25 flexões antes de falhar, mas o treinador lembra que ela comprou 2 garrafas dele e magicamente eleva sua pontuação para 35. De repente, o nosso garoto percebe que esse é o verdadeiro motivo pelo qual todos os alunos compram aquelas porcarias caras, caso contrário, correriam o risco de serem expulsos. Finalmente, Joe se aproxima para sua vez no bar. O treinador estreita os olhos, ciente de que nosso herói não comprou uma única garrafa. Um sorriso torto se abre em seu rosto enquanto ele decide dar o exemplo para ele não comprar seus produtos de baixa qualidade. Enquanto isso, Joe observa a barra de flexão e as munhequeiras, notando que parecem normais à primeira vista, mas deve haver algum truque por trás delas. Assim que segura a barra, seus olhos se arregalam em choque. Seu corpo, de repente, parece mais pesado, e ele rapidamente percebe que os cristais incrustados nas munhequeiras estão adicionando peso extra. Mesmo assim, nosso garoto se recusa a desistir, percebendo que os cristais devem ter um limite de peso. Insistindo, ele continua a fazer repetições como se não fosse nada. Os outros alunos olham incrédulos, perplexos, ao ver que o suposto fracote os supera com facilidade. Eles perdem a cabeça quando Joe ultrapassa sem repetições, gritando que deve estar no mínimo no segundo nível. Quando ele finalmente solta a barra, uma multidão o cerca, bombardeando-o com perguntas intermináveis. Enquanto isso, o treinador fica paralisado, imaginando se o garoto secretamente tomava estimulantes. O medo se instala quando ele percebe que os alunos podem não precisar mais de seus suplementos duvidosos. Nesse momento, ele dá um sorriso diabólico, tramando
um plano maligno para o nosso herói, a cena corta para o diretor, furioso, em um telefonema sobre o cancelamento dos eventos de segundo nível. Ele argumenta que a escola tem recursos insuficientes e mal consegue sobreviver com alunos de terceira categoria. O homem do outro lado da linha responde sem rodeios que o sistema está em busca de oráculos de elite e é por isso que o dinheiro está sendo canalizado para as melhores escolas. Desligando o telefone com força, o diretor bate a mão na testa, frustrado, ao perceber que a escola não tem recursos para produzir um único oráculo de elite. Seus olhos pousam em um cristal negro trancado em uma redoma de vidro, enquanto ele quebra a cabeça, pensando em como manter a escola funcionando. O pensamento é interrompido pela voz da treinadora Gigia, que chama do lado de fora da sala. O treinador entra e, orgulhoso, apresenta uma lista de nomes que, segundo ele, ascenderão a oráculos de elite. O diretor examina o papel e imediatamente percebe que todos os alunos listados mal chegam ao primeiro nível, mas o treinador os vende como prodígios. O treinador então diz que há um aluno que não está apto a se tornar um oráculo, e o diretor morde a isca, perguntando quem é. A história volta para o nosso herói, caminhando em direção à sala do diretor, com o demônio ao seu lado. O livro amaldiçoado pergunta o que ele fez desta vez, mas Joe permanece em silêncio. Parado do lado de fora da porta, ele se lembra de quão ruim é a reputação do diretor e espera que nada de ruim aconteça com este encontro. Assim que ele estende a mão para a maçaneta, chamas irrompem à sua frente, pegando-o completamente desprevenido. O demônio se ilumina, emocionado por o gatilho que ele mencionou ter finalmente aparecido. Ele ordena que Joe rastreie o objeto rapidamente, mas Joe começa a reclamar de como o momento é ridiculamente ruim. Seus pensamentos são interrompidos quando o próprio diretor quebra o silêncio, dizendo-lhe para parar de perder tempo e entrar logo. Ao intervir, Joe pergunta educadamente por que o diretor o chamou. O homem folheia seu histórico escolar e pergunta ao aluno o que ele acha que é preciso para se tornar um oráculo. Sem esperar por uma resposta, o próprio diretor responde, dizendo que tudo se resume a dinheiro. Ele então diz a Joe, sem hesitar, para desistir agora, enquanto ainda tem vantagem. A cor desaparece de seu rosto e o diretor continua, explicando que o custo de desenvolver um oráculo é alto demais. Ele insiste que Joe é apenas um garoto falido que não tem condições de sobreviver ali a longo prazo. Em sua cabeça, ele acha que é melhor cortar prejuízos com alunos fracos agora e está até disposto a devolver a mensalidade. Joe leva alguns segundos para processar a situação. Enquanto isso, o demônio arregala os olhos ao perceber que o cristal é o objeto e ordena ao nosso herói que o pegue. Ele sussurra baixinho para o livro amaldiçoado pegá-lo, mas o demônio imediatamente o lembra de que precisa de outra pessoa para agir. Joe faz uma pausa, perdido em pensamentos, percebendo que precisa urgentemente entrar na zona central da cidade, o que significa que não pode se dar ao luxo de ser expulso, custe o que custar. Ele se recompõe e lembra que nenhum aluno daquela academia jamais passou do nível I2, e é exatamente por isso que esses alunos são considerados tão valiosos. Nosso garoto então pergunta ao demônio se ele pode decidir a recompensa por esta missão. Naquele momento, o demônio entende o que Joe está planejando, mas antes que ele possa falar, Joe o interrompe e declara que quer a habilidade de emprestar poder. Goldfinger explode, gritando com ele, lembrando-o de quão insana e perigosa essa escolha realmente é, mas nosso garoto está preso. Ele argumenta que, se for expulso, o desejo do demônio pode nunca se realizar e exige que o livro amaldiçoado confie nele. Relutantemente, Goldfinger cede e admite que o que quer que aconteça a partir de agora não pode ser atribuído a ele. Um painel brilhante se materializa na frente de Joe, perguntando se ele quer a habilidade de emprestar poder. Ele aceita imediatamente, sem hesitar. O diretor então interrompe seus pensamentos, perguntando se ele tem alguma palavra final. Ele responde firmemente que quer que o diretor avalie seu nível novamente, e só então decida. O diretor balança a cabeça diante do pedido inútil, mas estende a mão mesmo assim. Ao entrar em contato, ele percebe que a força de Joe é maior do que os registros sugerem, mas ainda não o suficiente para permanecer. Fechando os olhos, Joe percebe que esta é sua última chance e tenta desesperadamente absorver o máximo de energia estelar possível. Ele então começa a emitir aura pura, chocando o diretor. Até o demônio é pego de surpresa, pois jamais imaginou que a energia do garoto superaria o poder que ele lhe emprestou. O diretor cambaleia para trás, em choque, tentando processar o que acabara de acontecer. Percebe que Joe, de alguma forma, conseguiu escapar e alcançar o quarto nível naquele exato momento. Rangendo os dentes, o homem se recompõe e chama nosso filho, dizendo-lhe para participar do próximo torneio escolar. Joe pisca surpreso, tentando entender por que o tom do diretor mudou tão repentinamente. Assim que a poeira baixa, ele conclui que o sujeito provavelmente quer tirar a escola Leda do lixo e usá-lo para se exibir na frente do departamento de educação. O diretor admite que, para sobreviver, queria eliminar os alunos inúteis e em seguida pede desculpas por ter pego Joe nessa enrascada. Como recompensa, concede a ele uma bolsa integral e 6 frascos de suplementos por semana. Ele deixa claro que nosso herói precisa representar a escola deles, porque todo o futuro da academia depende dele. Percebendo o desespero
dinheiro do homem, nosso garoto atira e pergunta se pode ficar com o cristal preto na prateleira. O diretor explica que ele é esculpido em cristal estrela preto, trazido originalmente pelo antigo diretor e que representa a fé da escola. Mas então ele suspira que se a escola entrar em colapso, seu símbolo não significará nada. Então ele concorda em entregá-lo. Nosso herói responde com confiança, prometendo que dará tudo de si para vencer o torneio. O diretor então muda de assunto e pergunta como ele ficou tão forte. Joe finge que estava escondendo sua força o tempo todo. O diretor quase engasga, pensando que mascarar um nível é a jogada definitiva de um jogador profissional e jura que não contará nada a ninguém. Nesse momento, uma mulher entra na sala e o diretor a instrui a acompanhar Joe até a sala de elite. Pouco depois, ela explica que todo o segundo andar é reservado apenas para a elite. Mudando de assunto, ela pergunta casualmente que tipo de conexão ele tem com o diretor, mas Joe ignora sem lhe dizer nada. Nesse momento, o treinador Gija entra correndo. Ele se desculpa, dizendo que implorou ao diretor para reconsiderar a decisão, mas que não adiantou. A professora o interrompe, esclarecendo que Joe não está sendo expulso, mas sim transferido para a turma de elite. Ela acrescenta que o diretor está procurando por ele, o que faz o treinador perder a cor. Mais tarde naquela noite, ele se arrasta de volta para seu minúsculo apartamento e se joga na cama. Ele murmura para si mesmo, imaginando como um garoto falido como ele consegue chegar ao nível 4 em tal janela. O demônio imediatamente o interrompe, lembrando-o da missão em questão. Goldfinger avisa que seu poder não enganará os humanos para sempre, e ele admite que já imaginava isso. Mesmo assim, ele argumenta que, como tem suplementos gratuitos e escapou da expulsão, a vida não parece tão ruim agora. Olhando para o celular, ele percebe que a verdadeira crise ainda é a montanha de dívidas, e que precisa bolar um plano para ganhar dinheiro rápido. No dia seguinte, na escola, ele parece mais deprimido do que nunca. Olhando ao redor para que a área é empoeirada e decadente, ele se pergunta em que tipo de lixão acabou de entrar. Do nada, alguém o chama. Um homem acena à distância, pedindo que ele se aproxime com um sorriso enorme. Eles começam a conversar e o homem se desculpa por não tê-lo encontrado antes, já que está sempre atolado em tarefas escolares. O sujeito se apresenta como professor Jang e Joe imediatamente pergunta se ele é realmente o único professor ali. Jang coça a cabeça, admitindo que a escola não está indo muito bem e que ele é o único designado para a turma avançada. Ele acrescenta que eles usam a parte mais interna para treinamento e é por isso que os corredores externos estão apenas acumulando poeira. Empurrando a porta, o professor tranquiliza Joe para não se preocupar, insistindo que as instalações continuam de primeira qualidade. Ele até promete que as coisas nunca mais serão entediantes, enquanto nosso herói apenas observa, boquiaberto. O interior não combina em nada com o exterior e é como uma academia de nível internacional. Seu professor explica que todos os alunos estão fazendo autotreinamento e se oferece para apresentá-lo. Ele acha que o lugar parece uma academia 5 estrelas, com alunos cheios de energia, embora perceba alguns lançando olhares para ele. O professor então chama todos para apresentar o novato. Ele se curva educadamente e os cumprimenta com respeito, mas um ruivo no fundo imediatamente começa a causar problemas, cruzando os braços e sorrindo. Ele zomba de Joe, dizendo-lhe para parar de fingir e admitir que usou contatos para entrar. O professor o repreende, gritando para Wenhao se comportar e explicando que Joe foi transferido apenas por sua habilidade. O sujeito não acredita. Ele estreita os olhos como um predador avistando uma presa fácil e, do nada, desafia Joe para uma luta. Os alunos se animam instantaneamente, animados por ver um duelo pela primeira vez em anos, e começam a espalhar boatos. Uma aluna loira, no fundo, pergunta o que está acontecendo, e uma garota de cabelo rosa explica que uma briga está prestes a começar. Isso desperta o interesse da loira, que rapidamente pergunta mais sobre essa suposta aluna transferida. De volta ao nosso herói, o professor o aconselha a recusar o desafio, mas Joe aceita sem hesitar. Ele calmamente acrescenta que não se importa com a disputa, desde que o uso de força letal esteja fora de cogitação. Enquanto isso, na secretaria da escola, o diretor está quase explodindo, exigindo saber se o novato já está provocando brigas. O professor explica por telefone que nosso garoto aceitou o desafio de Wenhao. Voltando à luta, nenhum dos lados recua enquanto se encaram e cultivam aura de loucura. O diretor acha estranho, mas imagina que o garoto só quer saber seu nível atual, então autoriza o duelo na arena. Algum tempo depois, os dois alunos estão em carteiras separadas enquanto o professor repassa as regras. Primeiro, não pode haver interferência externa, e segundo, ambos os lutadores devem competir no mesmo nível de estrela. Wenhao acha difícil acreditar que Joe também seja um oráculo de Hanki. O professor então conclui as instruções, lembrando-os veementemente de que atingir pontos vitais é absolutamente proibido. Os dois oponentes começam a circular um ao outro enquanto o professor os lembra que força letal não é permitida em nenhuma circunstância. Ele continua dizendo que quem perder não poderá retaliar depois, independentemente do resultado. Um golpe certeiro no rosto ou uma rendição encerram o duelo imediatamente. Com um aceno de mão, o professor sinaliza o início. Na esperança de terminar rapidamente, Wenhao avança
lança e mira diretamente em seu pescoço. Ele nem sequer se mexe e segura o braço dele, jogando-o para longe completamente. O ruivo imediatamente ataca novamente, percebendo que aquele cara pode ser mesmo o cara. Wen Hao desfere uma saraivada de golpes implacáveis, mas Joe desvia de cada um com precisão e calma. Frustrado, Wen Hao muda de estratégia repentinamente e tenta desferir um chute. A perna gira no ar e o ruivo desfere seu golpe característico, o gancho de vento. Joe consegue bloquear com o braço, mas o ruivo sorri, presumindo que a luta já está decidida. Dessa posição, ele o surpreende com um chute certeiro no pescoço de Wen Hao. O ruivo tenta se recuperar, questionando como diabos esse cara sabe artes marciais. Tentando se segurar antes de cair, Wen Hao pensa que a única coisa que importa agora é proteger o rosto a todo custo. Mas assim que ele se vira, Joe calmamente lhe dá um tapinha no nariz com o punho fechado. Com um sorriso irônico, ele pergunta se isso significa vitória, deixando Wen Hao paralisado de descrença. A arena fica em silêncio por um tempo, até que o professor Zhang declara Joe oficialmente o vencedor. Wen Hao não conseguia acreditar que havia realmente perdido para alguém, e todos ficaram surpresos com o resultado chocante da partida. Achavam que nosso garoto era forte demais. Enquanto isso, ele achava que a partida terminou rápido demais, mas ainda assim conseguiu aprender algo com ela. Ele então pergunta a Wen Hao se ele tem alguma reclamação agora. Vendo a partida, o treinador não consegue acreditar no que vê, pois Wen Hao é um jogador de elite que fez treinamento profissional, mas mesmo assim perdeu para um cara que acabou de ser promovido para a classe de elite. Ele acha que nosso garoto tem um talento oculto excepcional e que o diretor lhe disse para dar um tratamento especial às crianças. De repente, o diretor aparece e parabeniza nosso garoto, dizendo-lhe para nos seguir, pois quer falar sobre algo importante. A menina de cabelo rosa fica espantada com a cena, enquanto o rapaz de cabelo amarelo diz que eles definitivamente precisam de um cara como ele em sua turma forte. O diretor pergunta ao nosso garoto se ele gosta da turma de elite e ele responde que, além do entusiasmo excessivo dos alunos, não há nada de especial. O diretor diz que ele vai se acostumar porque os fortes sempre chamam a atenção. Ele também o aconselha a se concentrar em seus estudos e a escola fará tudo o que puder para ajudá-lo. Ao ouvir isso, nosso garoto pensa que o diretor agora confia nele, então decide perguntar se ele conhece alguma maneira de os alunos ganharem dinheiro rápido. Mas ele lhe diz para continuar se concentrando nos treinos, para que possa ganhar mais dinheiro a longo prazo e que a escola também possa ajudar financeiramente caso sua família esteja passando por uma fase difícil. Nosso filho lhe diz que não é nada disso e pensa que agora precisa encontrar outro caminho. Quando está treinando na academia, ele se lembra de que deve ter cuidado, pois a escola tem políticas muito rígidas contra empréstimos estudantis. Ele se pergunta onde pode aprender a ganhar um dinheiro extra, mas de repente o rapaz de cabelo amarelo aparece na frente dele e o elogia pela combinação. Ele então pergunta ao nosso garoto quem ele é, e ele repete a mesma pergunta. Enquanto isso, a garota diz a Shen que ele está sendo rude e pede desculpas ao nosso garoto por ele às vezes ser um pouco irritante. Ela se apresenta dizendo que é Su e que a dor no lado dela é Shen. Ela diz a ele que ambos são seus superiores e que podem ajudá-lo se ele estiver confuso sobre qualquer coisa. O cara irritante então diz que eles são uma equipe a partir de agora e ele é o líder da equipe, então ele cuidará pessoalmente dele. Ele então pergunta ao nosso garoto sobre a técnica de combate que ele usou contra o Wen Hao, mas nosso herói diz que não sabe nada sobre tais técnicas. O líder fica surpreso quando nosso garoto lhe diz que o movimento que ele usou foi apenas um reflexo. Ele diz que Wen Hao ficará furioso quando descobrir isso, e Su rapidamente diz que explicará a ele. Ela explica que técnicas de combate são supermovimentos especiais que uma pessoa aprende com pergaminhos ou pedras de memória, e quanto mais domínio sobre elas, mais forte elas se tornam. Elas têm muitos tipos diferentes, e lutadores fortes combinam essas técnicas em seus estilos de luta. Shen então lhe conta que Wen Hao usou uma técnica de combate de nível inferior na luta, conhecida como chute de gancho. Ao ouvir isso, nosso garoto pensa que essa deve ser a razão pela qual ele não conseguiu bloquear o chute corretamente, e que terá mais chances de vencer se conseguir adquirir tal técnica. Ele pergunta se elas são raras, e o líder explica que a raridade depende da classificação. A escola ensina as técnicas básicas, mas eles só podem aprender as mais poderosas sob duas condições. Eles as compram ou alguém as compartilha com eles, mas são realmente caras. No mercado atual, até mesmo uma técnica básica desclassificada pode custar cerca de 500 mil. Ostentando-se, ambas lhe dizem que possuem uma técnica de combate e que podem mostrá-la se ele quiser. Joe pensa que os dois devem ser muito ricos, pois uma quantia tão grande não é nada para eles. De repente, ele se dá conta de que pode perguntar a eles sobre as diferentes maneiras de ganhar dinheiro rápido. Ele pergunta se há uma maneira rápida de ganhar dinheiro, mas diz que não quer fazer nada ilegal, como assaltar um banco. Shen lhe diz que sua única opção é o distrito de Blackwater, mas Joe rapidamente o aconselha a não dizer tais bobagens. Ele então diz que ouviu dizer que tudo pode acontecer lá, mas a escola proíbe os alunos de entrarem naquele distrito. Depois disso, o líder pergunta ao nosso garoto quanto dinheiro ele precisa para a técnica, e ele responde que cerca de
de 300 mil. Os dois verificam suas contas imediatamente, mas estão completamente falidos. Enquanto isso, nosso filho pensa que vai dar uma olhada no distrito de Blackwater depois da escola de qualquer maneira, porque precisa muito do dinheiro agora. Ele chega ao distrito usando os mapas e pensa que é bem perto de casa. Ninguém pode pensar que ele é um estudante, pois não está mais usando o uniforme. Ele até pergunta ao chefe o que ele pensa sobre o distrito, mas não obtém uma única resposta. Pelo que ouviu, as zonas exteriores não têm lutadores fortes, e seu nível de poder é igual ao de um oráculo de nível 4, então ele pode facilmente lidar com qualquer um. Se a situação piorar, ele tem certeza de que pode pelo menos fugir em segurança. Depois de olhar ao redor com mais atenção, ele pensa que aquela área foi definitivamente abandonada, e se pergunta se esta é realmente a Zona Milagrosa, mas ainda consegue ver pegadas fracas ao redor que o levam a um caminho secreto escondido. Ele finalmente chega à Zona Milagrosa após passar cuidadosamente pelo caminho. Na Zona Milagrosa, nosso garoto vê um ambiente sujo e todos os negócios obscuros. Ele acha que ninguém fala sobre este lugar porque não há leis, e literalmente qualquer coisa pode ser feita para lucrar. Depois de ver tudo isso, ele tem um vislumbre de esperança de que realmente pode ganhar dinheiro suficiente para pagar sua dívida. De repente, ele pergunta aos capangas que o perseguem por quanto tempo planejam segui-lo. Um deles o elogia por seus instintos aguçados e diz que ele planejava atacar quando foi completamente descuidado. Mas agora a situação mudou e ele vai derrotá-lo na frente de todos. Ele diz que já viu muitos garotos como ele antes. Os garotos ricos que chegam disfarçados ao distrito de Blackwater e depois se tornam presas deles. Joey acha que ele é algum tipo de idiota, pois ele próprio está completamente falido. O capanga, então, diz que é um oráculo, então será inútil tentar escapar. Ele diz que, se quiser viver, basta seguir suas ordens e esvaziar os bolsos. Ao ouvir isso, nosso garoto diz que ele é realmente muito rude e, com um único golpe, nocauteia o líder. Os outros dois ficam furiosos porque ele nocauteou o líder por descuido, então ambos correm em sua direção para esfaqueá-lo. De repente, caixas de madeira caem sobre os dois, e uma garota misteriosa rapidamente agarra a mão do nosso garoto e ordena que ele a acompanhe. Os dois fogem dali e chegam a um lugar seguro e escondido. Joe agradece a ajuda dela, mas, na verdade, é apenas um incômodo para ele, pois, depois de espancar os dois rapazes, ele planejava interrogá-los. A garota age como se já conhecesse o nosso rapaz e pergunta o que ele está fazendo ali. Depois de dizer isso, ela entra em pânico de repente, lembrando que precisa se manter discreta. Ele a questiona se realmente a conhece, mas ela muda de assunto, dizendo que acabou de ler o nome dele na coleira. Ao notar o crachá, ele o remove imediatamente. Ele acha que é bom que a garota não o conheça, pois nunca percebeu que seu nome estava escrito na coleira o tempo todo. Ele agradece por ela ter contado isso, enquanto ela fica feliz por não ter revelado sua verdadeira identidade. Ela o aconselha a esconder suas informações corretamente, pois esta área é realmente perigosa, e então diz que o tirará dali, mas nosso garoto recusa a oferta porque está ali para ganhar dinheiro. Ele decide que deve ir embora, pois, se ela descobrir que ele é um aluno, estará em sérios apuros. Quando Joe vai embora, ela pensa que definitivamente sabe quem ele é, e se pergunta o que um aluno está fazendo na Zona dos Milagres. Ao tocá-lo, teve uma sensação estranha, que a fez pensar que ele já havia se tornado um oráculo. Enquanto isso, nosso garoto compra uma máscara para cobrir o rosto e evitar que sua identidade seja divulgada. Quando ele pensa que não encontrou nenhuma maneira de ganhar dinheiro, um estranho se aproxima dele e diz que é o guia turístico local e que pode responder a todas as suas perguntas. Ao ouvir isso, nosso garoto fica intrigado e pergunta se ele conhece algum lugar onde possa ganhar dinheiro rápido. O guia fica muito feliz porque acha que aumentou o número de pessoas e, orgulhoso, diz ao nosso garoto para segui-lo. Ele leva Joe a uma arena de luta, onde pergunta se ali é um clube de luta clandestino. O guia diz que ele está certo e que esta é a maneira mais eficiente de ganhar dinheiro rápido. Ele explica que hoje o vencedor receberá o prêmio em dinheiro, juntamente com uma quantia específica das apostas feitas. Ele diz que oráculos também participam dessas lutas, então essas partidas são de alto risco e alta recompensa. Depois de analisar a luta em andamento, ele acredita que definitivamente tem uma chance de ganhar tudo. O guia pergunta ao nosso garoto se ele quer participar, pois pode conseguir fichas de aposta. Ele diz que vai tentar a sorte no prêmio de qualquer maneira. Seguindo o nosso garoto, a garota misteriosa também entra no clube da luta e começa a procurá-lo. De repente, ela vê nosso garoto parado dentro do ringue e se pergunta o que ele está fazendo ali. O cara feio está se exibindo na frente do Joey, dizendo que é um lutador sentado, mas nosso garoto o nocauteia com um único golpe. A plateia acha isso chato porque todos os lutadores são nocauteados com um único soco. Nosso garoto acha que deve acabar com isso o mais rápido possível, e ele também lida com os dois próximos lutadores logo depois. Ao ver essas lutas, o chefe do clube fica confuso, pois só o deixou lutar porque ele parecia fraco. O lacaio lhe diz que depois de assistir a todas essas lutas, todos os lutadores desistiram e os clientes estão exigindo reembolsos por acharem que todas essas lutas são encenadas. E imediatamente o chefe manda seus subordinados
subordinados organizarem uma luta especial, pois não vai deixá-lo sair com todo o dinheiro do prêmio. Enquanto isso, ele derrota seu último oponente e pergunta se agora pode ficar com o prêmio em dinheiro. O locutor diz que a multidão está toda animada com essas lutas, então eles organizaram uma partida especial. Nosso garoto acha que eles nunca planejaram entregar o prêmio em dinheiro. Por outro lado, os lacaios trazem um carrinho com um monstro preso a ele. O locutor diz que a luta especial será contra o Niflin, também conhecido como o Aberração, e ao vê-lo, Joe fica genuinamente surpreso. Os NPCs o desprendem do carrinho e o Freak cai no chão como um cadáver. Eles imediatamente correm para fora do ringue e o trancam com força. Bro fica parado ali, pensando no que está acontecendo. De repente, o Freak acorda do sono com uma expressão ameaçadora no rosto. Um cara gordo na multidão conforta a garota, dizendo que pode derrotar o monstro facilmente com um único soco, mas, na verdade, quase mijou nas calças depois de ver a fera. A garota misteriosa se pergunta como algo assim pode estar ali. Ela sabe que Joe não consegue lidar com isso sozinho e que pode salvá-lo com suas habilidades, mas então seu disfarce será descoberto e seus planos vazados. Enquanto isso, nosso garoto pensa que é uma pena que o chefe não esteja aqui em tal momento e que ele definitivamente terá dificuldades para derrotar esse monstro. Quando ele olha em seus olhos, sente como se fosse uma presa e o monstro, o caçador, seu sexto sentido grita para ele fugir porque essa coisa é extremamente perigosa. O Freak avança em direção ao nosso garoto para desferir um golpe letal, mas ele usa seus instintos para se esquivar do ataque e ele estaria morto se não tivesse feito isso. Depois disso, ele decide que precisa levar a coisa a sério se quiser sobreviver. O monstro o empurra para um canto e, vendo isso, Joe decide que precisa acabar com isso o mais rápido possível. Ele usa força para aumentar seu nível e soca o Freak direto no chão. O monstro fica ali e ele pensa que a luta acabou, mas de repente ele ataca novamente, do qual ele mal consegue escapar. Ele fica surpreso ao ver que seu ataque mais forte não tem efeito sobre ele e se afasta rapidamente, pois sabe que não pode derrotá-lo em combate corpo a corpo. Correndo pela arena, nosso garoto desvia dos ataques e procura uma arma que possa usar para derrotar o monstro. Ele então quebra a garra do monstro e a usa como uma adaga para cortar rapidamente o pescoço do monstro. O corte não é profundo o suficiente para matá-lo, mas agora nosso garoto pode revidar. Ele sabe que é muito mais forte que o monstro, então pode matá-lo se conseguir se aproximar mais uma vez. Com esse pensamento, Joe avança, mas o monstro libera um gás misterioso que acaba sendo apenas vapor. O monstro usa essa névoa como distração e ataca nosso garoto de diferentes lados. Ele não consegue ver nada dentro da névoa e o monstro está usando essa oportunidade para causar dano a ele, pois teme que nosso garoto o mate no momento em que ele fizer um único movimento. Nosso garoto sabe que não pode permitir isso, pois será morto se o tempo acabar. Ele decide que usará todos os seus sentidos para confirmar sua localização e finalmente matá-lo. Concentra-se intensamente e imediatamente fixa a mira na localização do monstro. Em seguida, agarra-o pela mão e o corta em pedaços. Esta é a chance que nosso garoto precisava para dar o golpe final, e ele vai direto para ela. Mas, infelizmente, o tempo acabou e seu coração começa a doer. Enquanto isso, o monstro aproveita a oportunidade para desarmá-lo e ataca com a língua para desferir um golpe letal. Nosso garoto ainda não desistiu e decide ir além dos seus limites. Ele novamente toma emprestado sua força e agarra o monstro pela língua. Depois o balança no ar e o agarra pelas duas mandíbulas. Ele usa todo o seu poder para rasgar o monstro e finalmente matá-lo. Enquanto isso, os juízes que assistem através das câmeras não têm ideia do que estão vendo. O chefe pergunta, nervoso, se o novato finalmente caiu, mas seu rosto rapidamente empalidece. Dentro da arquibancada, a garota de cabelos brancos encara Joe com os olhos arregalados, imaginando como ele conseguiu fazer aquilo. Ainda segurando a cabeça do monstro, ele encara a câmera, e esse olhar mortal por si só faz os oficiais suarem frio. O chefe entra em pânico, xingando por ter gasto uma fortuna trazendo aquele lutador só para o garoto esmagá-lo como se fosse nada. O locutor se esforça para se recuperar, parabenizando Joe e dizendo-lhe para seguir a equipe para receber sua recompensa. Algum tempo depois, nos bastidores, uma maleta cheia de dinheiro está à sua frente. O funcionário explica que o valor total é de cerca de $500.000. Ele estende a mão para pegá-la, mas o chefe a fecha de repente. Com um sorriso sombrio, ele declara que o acordo mudou, ou Joe se torna um lutador permanente e recebe o valor integral, ou sai com apenas um quarto. Meu parceiro estreita os olhos e exige que ele repita isso. O chefe se irrita, gritando que todos os outros competidores fugiram depois daquela luta e que seu guerreiro premiado sofreu de uma doença que causa perda súbita de cabeça. Nosso garoto retruca dizendo que esse não era o acordo original. Ele o lembra que o termo diz que os lutadores não são responsáveis se o oponente morrer no ringue. Perguntando novamente se essa não era a condição acordada, a aura de Joe por si só já faz o rosto do homem perder a cor. Com ares assassinos, ele exige o pagamento integral, ou então haverá consequências. Ao ouvir isso, o chefe saca uma arma para ameaçá-lo, mas ele nem pisca. Com um único movimento,
momento, nosso herói desmonta a arma e estala o dedo do bandido. Gritando de dor, o chefe ordena que seus homens encham o garoto de balas. Seus lacaios sacam suas armas instantaneamente, prontos para atirar. Ele apenas suspira de irritação, visivelmente ficando mais irritado a cada segundo. Lá fora, a garota de cabelos brancos fica tensa quando um tiroteio repentino irrompe. Um momento depois, um homem é arremessado pela janela, voando como uma lata de refrigerante vazia. Olhando para o guarda-costas inconsciente no chão, a multidão se pergunta se algum tipo de filme está sendo filmado. A garota de cabelos brancos, no entanto, suspeita que todo esse caos seja obra de Joe. Enquanto isso, nosso herói está destruindo os guarda-costas sem pensar duas vezes, sem se abalar com o fato de eles estarem armados. Um bandido careca levanta sua arma para atirar, mas em vez disso, bate a cabeça na parede e, rompendo para fora, ele sai correndo com o dinheiro na mão, enquanto os bandidos lá em cima gritam ordens para capturá-lo. Enquanto corre pelas ruas, ele percebe que está chegando ao seu limite e que seu corpo está ficando mais lento. Seus ferimentos também estão drenando lentamente suas forças. De repente, uma mão agarra seu moletom e o puxa para um beco estreito. A garota de antes rapidamente tapa sua boca enquanto os bandidos passam correndo sem perceber. Assim que a situação melhora, ela lhe diz que ele está seguro e Joe reconhece seu rosto de antes. Ela o instrui a guardar suas forças e lhe diz que conhece uma rota de fuga escondida. Guiando-o até um túnel, ela o avisa que se ele não se mexer agora, os bandidos isolarão todo o distrito e o capturarão. Ele tenta responder, mas ela o interrompe, dizendo-lhe para se mexer. Sem outra escolha, ele agradece e sai correndo pro túnel. Depois que ele sai, ela digita no comunicador, do outro lado da linha. Uma voz furiosa exige saber onde ela desapareceu. Ela ignora o ocorrido, mandando a irmã calar a boca e colocar o avô na linha, porque encontrou algo para relatar. A cena então muda de volta para Joe, que mal consegue entrar cambaleando em seu apartamento antes de desabar no chão. Ofegante, ele agarra o peito, lutando para se manter acordado. Mas, no momento em que seu corpo queima até a última gota de força, nosso menino finalmente cai no chão, inconsciente. Ele mergulha em um sonho, onde sua mãe se desculpa por mentir sobre sua melhora. A verdade é ainda mais dura. Ela só tem alguns anos de vida, no máximo. Ela diz ao filho que não queria nada mais do que vê-lo crescer, conhecer seus filhos um dia, simplesmente passar um pouco mais de tempo juntos. A mãe do nosso herói pede desculpas novamente por não ter forças para ficar ao seu lado e diz que o ama mais do que tudo neste mundo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto nosso herói é trazido de volta à realidade. Seus olhos se abrem de repente, mas ele se recompõe e olha para o céu ensolarado do lado de fora da janela. Sentando-se, ele percebe que ainda está dentro da casa de Joe Chen. O alívio o invade por estar vivo, mesmo tendo sido despertado por esse pesadelo de infância. Então, uma voz ecoa em sua cabeça, perguntando se ele finalmente acordou, pegando-o de surpresa. Ele então pergunta ao demônio onde ele esteve nos últimos dias, mas o livro amaldiçoado murmura alguma desculpa sobre negócios. Em vez disso, ele desvia a pergunta, perguntando o que ele fez para ficar inconsciente por 2 dias seguidos. Antes que ele possa responder, o demônio descobre que entrou sorrateiramente na arena subterrânea, gastou muita energia e enfrentou um monstro. Goldfinger explode, gritando com ele por ter feito uma façanha tão imprudente. Ele tenta se esquivar, mas o demônio insiste, avisando que seu poder não é suficiente para trazê-lo de volta uma segunda vez. Ele o pressiona a valorizar mais a própria vida, já que esta é sua segunda chance, afinal, e ele não pode desperdiçá-la. Isso faz Joe sorrir, e ele agradece ao demônio por protegê-lo. Goldfinger relaxa um pouco e então admite que o monstro com quem lutou não parece ter vindo deste mundo. Esse pensamento faz nosso garoto se lembrar da garota que conheceu naquele lugar amaldiçoado, mas ele o deixa de lado, porque neste momento, o que importa é subir de nível. Nesse momento, ele se lembra da recompensa da noite anterior e imediatamente abre a maleta, revelando os maços de notas novinhas em folha. O demônio zomba dele por arriscar a própria vida por dinheiro, mas ele responde que, pelo menos por enquanto, não precisa se preocupar com suas dívidas até depois do torneio. Olhando para si mesmo, ele diz que precisa tratar do ferimento antes de voltar para a escola. Esfregando a cabeça, ele reclama de como ainda precisa ir ao hospital, ao banco e às aulas no mesmo dia. No hospital, o médico o examina e diz que o ferimento vai sarar rápido, desde que ele o mantenha limpo. E percebendo a rapidez da recuperação, o homem pergunta se o nosso filho é um oráculo, ao que ele responde que sim. Imediatamente, o médico muda de assunto e tenta vender-lhe um plano de assinatura. Ele o rejeita imediatamente, pedindo um remédio normal. Aliviado por a língua do monstro não ser venenosa, ele observa o médico entregar-lhe um pouco de pomada, mas assim que pega o frasco, congela e o encara, incrédulo. Pergunta ao médico por que o frasco está brilhando, mas o homem apenas o olha de forma estranha, insistindo que se trata de um recipiente comum. Meu parceiro não acredita nem por um segundo, vendo-o brilhar claramente em sua mão. O médico tenta forçar a adesão novamente, dizendo que as sessões de terapia o ajudariam com suas alucinações induzidas pelo estresse, mas ele ignora o psiquiatra. No corredor, Joe percebe o estranho fluxo
de energia por toda parte. Estendendo a mão, ele a vê brilhar ainda mais e percebe que deve estar ligada à energia estelar. Lembrando-se da luta subterrânea, ele suspeita que aquela batalha tenha desencadeado algum tipo de despertar. Ele então sorri, pensando que se agora consegue realmente sentir a energia estelar, poderá absorvê-la com muito mais eficiência. Nesse momento, um homem passa irradiando uma aura verde brilhante e Joe se obriga a agir normalmente. Depois que o sujeito passa, ele lança outro olhar furtivo e começa a suar frio, pensando que a energia estelar daquele homem está em outro nível. O estranho de cabelos verdes para, sentindo algo, e se pergunta se ele foi escaneado, mas então ignora. Em seu comunicador, uma voz começa a gritar com ele, exigindo que ele localize a estrela alienígena imediatamente. O homem de cabelo verde diz à pessoa para se acalmar, já que planeja ficar pelo país por um tempo. A voz o rebate, lembrando-o de que a profecia do chefe marcava a estrela alienígena como uma ameaça de nível chefe, que precisa de monitoramento constante. Tirando os óculos escuros, o homem de cabelos verdes sorri e diz que o chefe se preocupa demais. Ele declara que se a estrela alienígena for realmente inimiga deles, ele os esmagará sem hesitar. No dia seguinte, na escola, o diretor começa a repreender nosso garoto por faltar às aulas e às ligações. Ele se desculpa e diz que se envolveu em alguns assuntos pessoais. O diretor suaviza o tom, demonstrando mais preocupação do que raiva, mas o tranquiliza e pergunta se isso é por causa do torneio. O velho balança a cabeça e explica que tem total confiança nele para o torneio. Em vez disso, ele pergunta se a escola pode ajudá-lo caso ele esteja realmente em apuros. Ele lembra ao nosso garoto que a principal prioridade da escola é ajudar a apoiar os oráculos de elite. Joe sorri e diz para ele não se preocupar, prometendo dar tudo de si no torneio, o que finalmente tranquiliza o diretor. Pouco depois, Shen e Su correm para alcançá-lo e perguntam o que aconteceu. Shen se lembra do nosso garoto mencionando uma técnica de combate antes, e então vasculha os bolsos. Tirando um cartão de crédito, ele explica que conseguiram juntar 300 mil para ele, que ele sempre pode pagar depois. Ao ouvir isso, ele congela de surpresa ao perceber o quão a sério os dois levaram suas palavras. Ele agradece, mas admite que mudou de ideia sobre a técnica. Nesse momento, Wen Hao aparece com uma timidez incomum e oferece 50 mil como desculpa por seu comportamento anterior. Nosso herói agradece a ele pela ideia, enquanto Su começa a interrogar o ruivo, perguntando se ele tem algum motivo obscuro. Wen Hao admite que só queria compensar o fato de ter chamado Joe de impostor e agora espera que eles possam ser amigos. Su se inclina e sussurra para ele, perguntando se eles deveriam deixar o cara entrar, e ele dá de ombros dizendo que não se importa. Su então se vira para Wen Hao e pergunta se ele se importa em ser o quarto membro, e ele responde que a classificação não importa para ele. Shen imediatamente tenta mandar nele, dizendo para ele buscar uma garrafa de água, o que desencadeia uma discussão acalorada entre os dois. Joe apenas sorri, percebendo que encontrou alguns amigos de verdade. A cena então avança rapidamente para ele correndo em uma esteira, lembrando que os oráculos absorvem mais energia durante o treinamento físico. No entanto, a taxa de absorção acaba sendo dolorosamente lenta. Mesmo com o equipamento de treinamento preso, a maior parte da energia ainda vaza. Joe imagina que essa deve ser a razão pela qual tantas pessoas nunca passam do nível 1 e diz a si mesmo que precisa de um método melhor rapidamente. É então que Shen intervém e sugere uma luta em duelo, alegando que funciona muito melhor do que o chato treinamento solo. De repente, nosso herói percebe que Shen pode estar no caminho certo, já que ele despertou sua nova habilidade durante aquela luta. Com esse pensamento, ele ordena que Shen reúna todos. Momentos depois, Shen e Su lançam um ataque combinado contra ele. Ele os repele, satisfeito com os resultados, antes de mandar os dois descansarem. Ele ressalta que eles já estão na luta há mais de uma hora, enquanto Shen e Su ofegam. Su admite que achou que ele estava brincando quando mencionou um treino individual, e Shen acrescenta que esse método de treinamento é incrivelmente eficaz. Ele então olha para Wen Hao, dizendo que agora é a vez dele, e o ruivo sorri, mais do que pronto para entrar em ação. Observando o grupo, Joe conclui que a teoria está correta, já que a taxa de absorção de todos está aumentando, e eles vão subir de nível mais rápido do que nunca. Quanto a ele, com uma taxa de absorção naturalmente alta, ele pode levar o teste mais longe. Neste mundo, os suplementos são diluídos para mantê-los seguros, mas mesmo assim, pessoas com baixa absorção quase não se beneficiam de usá-los. Em contraste, a habilidade em prestar poder é 100 vezes mais concentrada do que qualquer suplemento, e se ele a absorvesse de forma imprudente, seu corpo literalmente explodiria. Mas se ele conseguisse controlar o fluxo e absorvê-lo lentamente, subir de nível em uma velocidade insana poderia ser possível. Com essa aposta em mente, Joe ativa a habilidade, liberando imediatamente ondas pesadas de aura. A força bruta da energia o pega desprevenido, mas faz sentido, já que a habilidade lhe permite aumentar 2 níveis de energia de uma só vez. Retesando-se, ele força a energia a se formar em um fluxo fino e controlado e começa a absorvê-la. Seu corpo se contrai sob a tensão, com todos os músculos gritando com a pressão avassaladora. Concentrando
usando toda a sua força de vontade, Joe percebe a rapidez com que a energia o preenche, mais rápido do que qualquer coisa que ele já tenha sentido. Então, o pânico o atinge e seu corpo parece prestes a explodir. Sem ver outra escolha, ele aponta a mão para cima e libera o excesso. A energia explode em ondas, forçando seus amigos a se protegerem da pressão esmagadora. Eles não conseguem acreditar no que estão testemunhando, resmungando em choque sobre como Joe de repente se tornou tão poderoso. É então que Goldfinger aparece, atraído pela perturbação. O demônio congela diante da visão à sua frente. Joe, encharcado de suor, calmamente lhe diz que conseguiu absorver o poder. O demônio mal consegue acreditar que o garoto conseguiu, e então se pergunta em voz alta se Joe é realmente sua tão esperada alma gêmea. Ele pergunta ao chefe se ele disse alguma coisa, mas o chefe muda de assunto, dizendo que está feliz por nosso garoto não estar morto. Depois de ouvir toda a comoção, o treinador vem correndo e pergunta o que aconteceu. Isso lhe diz que Joe foi quem liberou toda aquela energia. O treinador fica surpreso ao ver a quantidade de energia estelar e imediatamente pede aos assistentes que tragam o dispositivo de medição. Depois de medir o poder do nosso herói, eles descobrem que ele já se tornou um oráculo de nível 3. A princípio, o treinador não consegue acreditar no que vê, mas então corre até a sala do diretor para contar a novidade, pois ele é o primeiro oráculo de nível 3 que a escola vê em muito tempo. Enquanto isso, Sue pergunta como ele consegue subir de nível tão rápido e pede que ele lhe ensine o método. Ele diz a ela que é por causa de todo o treinamento que vem fazendo e decide que da próxima vez fará isso em particular para não causar problemas desnecessários. Ao ouvir isso, os três ficam animados e aumentam a intensidade do treino. Por outro lado, nosso garoto pergunta ao chefe por que ele não ficou bravo com ele desta vez. Ele diz que agora se acostumou. Goldfinger pode usar todos os seus poderes se quiser apenas subir de nível rapidamente, pois precisa que Joe fique mais forte. Mas diz ao demônio que não precisa se preocupar. Ele vem armazenando uma montanha de energia estelar e assim que se acostumar com essa nova força, vai subir de nível novamente. Simples assim. O chefe ouve isso e fica em silêncio absoluto. O tempo passa rápido, a competição se aproxima e nosso herói treina como um time completo até que finalmente chega o grande dia. O grupo inteiro vibra ao entrar no local. Sue fica animada porque não consegue acreditar que realmente conseguiu chegar lá e diz que sua mãe ficaria orgulhosa. Shane demonstra seu conhecimento, ressaltando que este ano tem o maior número de participantes até agora. Wayne Hall interrompe e pergunta se ele está pronto para a chave de nível 4. O cara fica irritado por não ter subido de nível a tempo de participar, mas Joe apenas dá de ombros. As palavras do diretor ainda ecoam em sua cabeça. Dê o seu melhor e se as coisas ficarem complicadas demais, desista. Não há vergonha em viver para lutar novamente, já que as arenas para os níveis 3 e 4 são divididas. Os três se separam, deixando-o se preparar sozinho. Enquanto isso, o diretor e o treinador entram na área VIP, olhando ao redor como crianças em uma loja de doces. O treinador ri, dizendo que esse é o tipo de luxo que eles estavam esperando, tudo graças à escola finalmente ter enviado um lutador para a categoria de nível 4 hoje. De repente, o diretor Wang aparece e o parabeniza por formar 2 alunos de alto nível em apenas alguns meses. O diretor age com humildade e diz que não tem nada a ver com ele, é tudo por causa do trabalho duro dos alunos. Ele apenas os ajudou a suprir suas necessidades. Ele também agradece a Wang pela ajuda, pois lhe deu todas as informações importantes sobre a competição. Após a reforma, o governo anunciou bolsas para as escolas vencedoras, e por causa dessas bolsas, a dificuldade do torneio também aumentará. De repente, um sujeito arrogante diz que um caipira invadiu a sala VIP e está causando toda essa comoção. O diretor quer lhe dar uma resposta, mas Wang o interrompe e diz para não mexer com eles, pois são todos diretores de escolas que já venceram a competição. O diretor diz que tudo isso é passado e que ninguém sabe ao certo quem vencerá a competição. O rapaz de cabelos brancos diz a Ru para aproveitar a cena pela primeira e última vez, para que ele possa se lembrar dela com clareza. O treinador pergunta ao diretor se os alunos ficarão bem, já que estão participando de uma competição de alto nível pela primeira vez. O então pergunta ao treinador o que ele acha de seus alunos. Ele responde que todos são talentosos, e Joe é um prodígio, muito mais talentoso do que qualquer gênio. A diretora lhe diz que eles só precisam acreditar nos alunos. Nas arquibancadas, a turma torce por Joe, mas ela está preocupada com ele e muito nervosa, pois é a primeira vez que vem aqui. No início, ela não conseguia acreditar que nosso filho estava participando da competição, mas agora está aqui torcendo por ele. Uma semana antes, na escola, ela pensava que Joe havia se tornado a estrela em ascensão da academia. Ela não podia mais encontrá-lo, pois agora ele não se importava com ninguém da classe baixa. Enquanto pensava nisso, ela estava prestes a cair no chão, mas nosso herói apareceu e a segurou bem a tempo. Ele pergunta se ela está bem e ela agradece, e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que a viu, então veio cumprimentá-la. Ela admite que agora acha que ele é da elite e nunca mais se encontrará com ninguém da classe baixa. Ele diz a ela que amigos são para sempre
sempre. E aconteça o que acontecer, eles não podem ser mudados. Ao ouvir isso, ela se sente feliz e pensa que Joe não mudou nada e que pode vencer o torneio com certeza. O locutor anuncia que os competidores estão subindo ao palco e o representante da turma fica todo animado ao ver nosso garoto sair com os outros. O locutor diz que dá as boas-vindas a todos na competição de intercâmbio deste ano e o evento será apresentado por ele e sua parceira Lillian. Ao ouvir esse nome, a plateia vai à loucura, pois ela é uma das ídolos mais famosas do país. A diva diz que está aqui para trabalhar duro e que hoje é apenas uma locutora comum, pois as concorrentes são as verdadeiras estrelas desta competição. Em seguida, o locutor explica as regras. Das 12 academias, há 48 competidores, 16 na categoria de nível 4 e os 32 restantes na categoria de nível 3. Ele explica que o evento é exclusivo para a categoria de nível 4 e que a classificação será baseada nas pontuações de ambas as categorias, que posteriormente serão convertidas em pontos. Os competidores se enfrentarão 1 a 1 e o vencedor seguirá em frente. Ele então enfrentará o vencedor da outra luta até que reste apenas um lutador. O tempo limite é de 30 minutos e a luta termina quando um dos competidores se rende ou não tem mais condições de lutar. Lillian diz que as regras para o torneio deste ano são muito mais rígidas, mas que não há motivo para preocupação e pede a todos que olhem para o topo do pilar. A multidão fica animada ao ver Bai Yui, a celebridade de nível S, sentado no salão. Para exibir seu poder de dominação, ele balança o chão casualmente com apenas um dedo. O locutor explica que o mestre instalou um anel especial que protege o público de ataques aleatórios, para que ele também possa consertar o anel instantaneamente após cada partida. Ele também diz aos competidores para usarem as joias, pois elas funcionam como uma certificação para os competidores e também podem protegê-los em situações perigosas. Todos estão sussurrando que um Rank S é realmente assustador e nosso garoto acha que seu poder é quase igual ao de Gojo. O cara parece tão despreocupado com tudo que nem fica nervoso. A ídolo diz que os resultados serão exibidos nas joias e anuncia oficialmente que a competição começa. A primeira partida termina em apenas 17 minutos e o vencedor é Xiao Ran. O diretor diz que não consegue acreditar que um oráculo de nível S esteja supervisionando pessoalmente o torneio, o que significa que as partidas deste ano serão incrivelmente desafiadoras. O diretor Wang diz que tudo se deve à diferença entre os níveis 4 e 3. Como os oráculos de nível 4 já dominam completamente suas técnicas de luta, as escolas famosas são tão ricas que comprar técnicas de nível C é basicamente uma rotina diária para elas. A única razão pela qual sempre conseguem vencer o torneio é porque usam o dinheiro da bolsa para fornecer aos seus competidores as melhores poções e técnicas de luta. Mas este ano as coisas estão prestes a mudar completamente. A quinta luta é entre Lan Qin e Li Ji, e Nitkin está brincando com seu oponente, esquivando-se de todos os seus ataques. Então ela usa uma técnica de luta baseada em habilidades e imobiliza seu oponente antes de desferir o golpe final e vencer a luta. A plateia fica animada assistindo e muitos pensam que ela está secretamente usando algum tipo de magia. Ao ver isso, o diretor fica chocado, pois esse tipo de habilidade só pode ser obtido por um oráculo de nível superior. A diretora Wang se sente orgulhosa e diz que é uma prodígio que conseguiu obter essa habilidade ainda jovem. A diretora Ao diz que não importa mesmo que ela tenha tal habilidade, mas Wang o provoca, perguntando por que ele tentou recrutá-la, se isso é verdade. O diretor Lee responde que é apenas um despertar precoce e nada mais. Na sexta partida, Wang nem sequer permite que seu oponente ataque e encerra a partida em apenas 5 segundos. Vendo isso, a multidão pensa que o oráculo flamejante provavelmente vencerá o torneio deste ano também. O outro diretor acredita que ninguém se compara ao aluno que recebe aulas pessoalmente do diretor Lee. Para se exibir, Lee diz que cachorro que late não morde, mas Wang o aconselha a esperar e observar. Quem acha que essa batalha está completamente fora do seu alcance, já que sua classificação para o torneio é tão baixa que até mesmo se classificar para ele já é um milagre. Ele consegue manter a cabeça erguida se Joe vencer uma única luta, ou pelo menos apenas dar um show. Após o final da sétima luta, nosso herói é o próximo competidor e se pergunta que tipo de lutador seu oponente será. Goldfinger diz a ele para pegar emprestado seus poderes e terminar a luta rapidamente, mas ele diz que, se fizer isso, chamará a atenção de todos e poderá se meter em sérios apuros se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra Kim. Ela lhe diz que ele não teve sorte de estar na última luta porque seu oponente é um dos mais fortes, e sua técnica de luta é tão poderosa que nem mesmo um oráculo de Rank D consegue suportá-la completamente. Nosso garoto pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa em lutas de rank baixo. Kim explica a ele que a pedra preciosa pode bloquear um ataque mortal, mas ainda assim ele sofrerá muito dano, pois essa é a dura realidade da competição. Dito isso, ele pergunta por que ela o está ajudando, e ela responde que eles são aliados porque compartilham o mesmo objetivo, derrotar todos os tolos arrogantes. Antes de ir embora, ela diz que esperava que ele a ajudasse, mas como seu oponente é tão poderoso, seria ótimo
se ele pudesse pelo menos esgotá-lo um pouco. Ao ouvir isso, ele começa a se perguntar se sua oponente é realmente tão forte quanto ela o faz parecer. Finalmente, a última luta do primeiro round está prestes a começar, e a multidão aplaude ruidosamente quando nosso garoto entra no ringue. Ele acha que isso parece uma recepção calorosa, mas na realidade aqueles aplausos são para o competidor Lei, que faz uma entrada como se tivesse abandonado os Vingadores. O locutor diz que ninguém esperava que a última partida fosse entre Lei Shi. Ele se tornou um oráculo com apenas 12 anos, e em apenas 4 anos, avançou para um oráculo de nível 4. Ele também recebeu um certificado nacional e um convite para uma guilda. Não seria errado se alguém o chamasse de o melhor lutador desta nova era. Ao vê-lo entrar no ringue, a multidão enlouquece e começa a torcer por ele. O representante da turma fica preocupado porque ninguém está torcendo pelo nosso garoto. Um cara aleatório na multidão diz a ela que Lei tem tantos fãs porque ele é forte e bonito. Pelo contrário, seu oponente parece apenas um cara qualquer com um temperamento ruim. Ao ouvi-lo dizer isso, ela responde que está apoiando Joe porque ele é um garoto genuinamente gentil e bondoso. Depois disso, os dois começam a discutir e todos ao redor começam a se perguntar o que exatamente está acontecendo. Todos estão animados para ver como o gênio se sairá nesta luta e se ele conseguirá derrotar a invicta academia Liang Wang. O locutor diz que a luta começará agora, mas Lilian o interrompe perguntando se ele se esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele rapidamente se desculpa e admite que se esqueceu em meio a toda a empolgação. Em seguida, apresenta Joe como a estrela da academia Lady Oracle e que esta é a primeira vez que sua academia participa da competição. Fora isso, ele não tem mais nada de notável. Isso o faz pensar se a escola deveria ter pelo menos lhe dado uma técnica antes do torneio começar. A multidão começa a falar mal dele e a se perguntar como alguém como ele poderia lutar contra um gênio. O cara da bandana cai na gargalhada e provoca o representante da turma em voz alta. Enquanto isso, o diretor Wu diz ao diretor que é uma pena que eles tenham que enfrentar a estrela em ascensão da academia logo no primeiro ano, mas que não devem se preocupar, pois tudo acabará rápido. Wang diz a Hu que todos precisam começar de algum lugar, então ele só precisa ignorá-lo e manter a calma. Dentro do ringue, Lei diz que se sente mal por ele, pois em seu primeiro torneio ele terá que enfrentá-lo. Mas o Bro manda ele prestar bastante atenção na luta. De repente corre em direção ao nosso garoto e chega bem ao seu lado. Ele diz que vai começar a luta usando apenas 10% de sua força total, porque mesmo que perca a primeira luta, ainda pode parecer pelo menos um pouco decente. Lei acha que ele está agindo como um bonzinho, mas fica irritado, pois já lhe disse uma vez para lutar normalmente. Nesse momento, o locutor diz que o gênio não consegue conter o entusiasmo e anuncia que a partida final da primeira rodada começa oficialmente. Com isso, Lei usa sua velocidade para atacar nosso garoto, e ele se move tão rápido que parece ter usado o jutsu de clone das sombras para fazer várias cópias de si mesmo. Além disso, todos atacam ao mesmo tempo. Todos os competidores que assistem pensam que será extremamente difícil derrotar o gênio, e o diretor Wu acha que ninguém pode vencê-lo. O gênio pensa que nosso garoto não está se movendo porque não consegue vê-lo, e acredita que o único que poderia lhe dar trabalho é Wang. Pensando que este é finalmente o fim, ele se prepara para desferir o golpe final, mas quando ele se aproxima, Joe pergunta se ele não vai se esquivar antes de lhe dar um soco violento no rosto. Vendo isso, todos ficam chocados com a possibilidade de algo assim acontecer. Nosso garoto rebateu o ataque de Lei e acertou um soco instantaneamente. O gênio geralmente consegue se esquivar de qualquer ataque com sua velocidade, mas a questão principal agora é se ele foi apenas descuidado ou se realmente não conseguiu se esquivar. Todos na multidão começam a pensar que nosso garoto usou algum tipo de truque, porque ninguém mais consegue acertar o gênio. Vendo isso, ele se pergunta se quebrou alguma regra oculta que determina quem pode acertar o primeiro golpe. Wang diz ao diretor que seu aluno claramente tem uma habilidade impressionante. O diretor Wu diz que ele deve estar trapaceando, pois ninguém é mais rápido que Lei. Mas o diretor responde que se estivessem trapaceando, os superiores já os teriam pego. O diretor Lee manda que ele fique quieto porque está dando um péssimo exemplo com seus ganidos e latidos. Ele sugere que assistam a partida em silêncio, pois ainda não acabou. Nesse momento, o Pikachu também grita, insistindo que ainda não terminou. Ele admite que não levava Joe a sério antes, e agora jura que vai com tudo. Relâmpagos o envolvem enquanto ele desfere outro golpe, gritando que seus poderes estão quase sob controle. Lei continua a invocar ainda mais raios, mas nosso garoto permanece calmo, sem nem piscar. Ele acha quase engraçado que Lei tenha tanta energia estelar acumulada dentro de si. De repente, um relâmpago amarelo passa por Joe, pegando-o de surpresa. O sujeito desvia contra a barreira e quica pela arena como uma bola de pinball hiperativa, ganhando velocidade a cada golpe. O locutor grita que Lei está prestes a usar seu trunfo, enquanto Lilian continua adicionando truques inúteis. Lei sorri, convencido de que já garantiu a vitória, e mergulha de cima para desferir um chute potente. Nosso garoto não se dá ao trabalho de se esquivar ou se defender. Em vez disso, ele calmamente desfere um único soco direto no rosto de Lei. O impulso combinado de sua investida
seguida, faz Lei cair incontrolavelmente pelo chão da arena. Joe grita que ele deveria ter atacado antes, quando ainda tinha chance de vitória. O locutor então declara que Pikachu caiu novamente. Desta vez, a pedra fica vermelha, confirmando que o Pokémon não pode lutar. Enquanto o locutor comemora a vitória de Joe, ele se pergunta brevemente se Lei ficará bem, embora a pedra devesse ter evitado qualquer fatalidade. A multidão irrompe, atordoada com a rapidez com que a partida terminou. Com Lei derrotado, Kim entra para a segunda partida das quartas de final e garante a vitória sem esforço. Em seguida vem Wong, que esmaga seu oponente facilmente, sem esforço algum. A multidão acha a força da fera incontrolável, mas a maioria dos olhares se volta para Joe. O garoto de cabelo bagunçado então lança um olhar mortal que faz toda a sessão congelar de medo. Na quarta partida, Han, de outra escola de oráculo, enfrenta nosso garoto e luta ferozmente. No entanto, Joe se esquiva de todos os golpes, com a precisão de um veterano. Ele encerra a luta com um leve soco na cabeça de Ran, que o joga no chão. Observando de cima, os oficiais comentam que nosso garoto ainda não usou nenhuma técnica de combate, contando apenas com o controle da energia bruta. Um deles se pergunta se pode estar escondendo seu verdadeiro nível, ou pior, usando drogas, o que seria uma grave violação das regras do torneio. De volta à arena, o locutor começa a promover as semifinais, convocando Joe para enfrentar outro lutador, Liu. Ele congela no meio da frase quando oficiais de terno escuro entram no palco. A plateia cochicha confusa, imaginando quem seriam eles. O inspetor ordena que nosso herói use um equipamento especial e libere sua energia estelar. A plateia percebe que se trata de inspetores do torneio e começa a se agitar, suspeitando que Joe esteja sendo acusado de trapaça. O garoto começa a suar, pensando que pode ter ido longe demais, e faz uma anotação para limitar seus poderes. Os inspetores leem os resultados, que indicam que as leituras estão estáveis e dentro dos limites. Eles então anunciam à plateia que o competidor não está trapaceando. Eles então se afastam, e o locutor grita incrédulo que nosso herói está oficialmente confirmado como nível 4, e a semifinal está liberada para começar. A plateia processa isso por um momento e então enlouquece ao perceber que nosso herói é realmente legítimo. Do outro lado do palco, Liu começa a tremer e seu rosto fica pálido ao perceber isso. Quando a partida começa, termina instantaneamente quando Joe nocauteia com um golpe decisivo. O locutor quase perde a voz gritando no microfone, enquanto Lilian continua a adicionar frases de efeito inúteis. Nas arquibancadas, o diretor Wang se vira para o nosso diretor, elogiando-o por produzir um aluno como ele. O rapaz aceita todos os comentários com satisfação, e os outros diretores que antes zombavam dele correm para elogiá-lo também. Ele sorri educadamente, embora a atenção o deixe um pouco desconfortável. Do outro lado, Lee e Yu observam com evidente irritação, irritados com a multidão repentina de puxa-sacos. Nosso diretor se permite um sorriso orgulhoso, pensando que Joe realmente cumpriu sua promessa e preservou a honra da escola. De volta à arena, a última semifinal é anunciada, e Kim sobe ao palco com uma determinação tensa. À sua frente, Wan dá um passo à frente, com os olhos brilhando com a fome de um predador, como se tivesse acabado de avistar sua próxima presa. Os juniores de Kim gritam encorajamento das arquibancadas, distraindo a fera por uma fração de segundo. Ela percebe a brecha na guarda dele e avança preparando o golpe. Com a mão de nuvem em movimento, ela desfere o golpe no peito dele. Heng não tropeça, apenas parece levemente irritado e então a encara. Sua confiança começa a ruir à medida que o pânico se instala, ao perceber que o golpe mal o arranhou. Wang aperta seu pulso com facilidade, perguntando se ela realmente se acha talentosa, e em retruca, mandando-o cair fora e lhe dá uma cotovelada no rosto. Ele nem pisca e diz que acha a situação hilária. O desespero impulsiona seu próximo movimento, enquanto ela dispara outra rajada e o prende com força com sua magia, até que ele pareça uma múmia. Ela então usa chutes estilo vento e golpeia o corpo envolto dele com golpes implacáveis. Por um momento, ela relaxa um pouco, convencida de que todos os seus golpes acertaram e devem ter causado algum dano. Essa esperança se desfaz instantaneamente quando Wang surge de repente atrás dela como um fantasma, drenando o sangue do seu rosto. Ela tenta se virar, incrédula, imaginando como ele se moveu tão rápido, mas já é tarde demais. Ele a golpeia com suas artes de fúria sangrenta e a joga contra a barreira, que se abre. Enquanto os cacos se espalham, Kim cai de joelhos, mal conseguindo respirar, enquanto o locutor afirma que Wang agora está em vantagem. Os alunos mais novos desviam os olhos lacrimejantes, insuportáveis em vê-la sendo completamente dizimada. O diretor Wang cerra os punhos, implorando silenciosamente a sua aluna estrela para que avance. Shin permanece imóvel enquanto encara a etiqueta vermelha ao seu lado. Sua voz treme enquanto ela sussurra que não pode se dar ao luxo de perder. A visão da etiqueta vermelha a leva a um flashback da escola, onde ela entrou em uma sala cheia de alunos preocupados. Uma garota que chorava lhe disse que se a academia fechasse, ela seria forçada a abandonar os estudos, apesar do seu sonho de se tornar uma oráculo. Ela então abraça as duas meninas em um abraço reconfortante, prometendo não deixar isso acontecer, e jurou na época que venceria o torneio para trazer à academia os fundos necessários
condições para continuar funcionando. Embora a garota de cabelos negros não parecesse convencida, Shin insistiu que nunca havia quebrado sua palavra. A garota então remexeu no bolso e tirou um amuleto vermelho feito à mão para dar sorte. Aquele momento aqueceu o coração de Kim e ela prometeu lutar com todas as suas forças. De volta ao presente, ela alcança o amuleto, sussurrando novamente que fez uma promessa. Wang não se importa e pisa no amuleto sem se importar, zombando se isso é tudo o que ela consegue fazer. Ele então a chuta brutalmente, enquanto suas mãos permanecem enterradas nos bolsos. O cristal dela fica vermelho e ela cai inconsciente, mas Wang continua a provocá-la. O locutor grita que a luta acabou, mas a fera levanta o pé novamente, pronta para esmagá-la. A multidão entra em pânico e o locutor grita para que alguém o detenha. Os espectadores observam horrorizados, imaginando o que o monstro planeja fazer. A voz do diretor Wang falha, enquanto ele implora para que alguém salve seu aluno. Um oficial exige que o mestre Bai haja, mas o sujeito permanece calmo, alegando que a situação está sob controle. Enquanto isso, Wang bate o pé no chão com força, abrindo uma cratera na arena. No entanto, seus olhos se arregalam e ele percebe que seu alvo desapareceu. Nosso herói agora está ali com Kim nos braços, tendo-a salvado a tempo. Ele chama a fera, perguntando se esse é o tipo de bullying que sua escola ensina. Wang se vira com a fúria estampada nos olhos e grita o nome de Zhou. O locutor grita de alívio, declarando que nosso garoto resgatou Kim bem a tempo. O diretor Wang corre para segurar sua aluna ferida, agradecendo aos céus por ela ter sobrevivido. A multidão fica inquieta, incapaz de acreditar que a fera realmente tentou acabar com ela depois que ela perdeu. Wang não se importa e caminha em direção ao nosso herói, declarando corajosamente que matará qualquer um que ouse bloquear seu caminho. Essa arrogância finalmente acende uma chama em Zhou. Nosso garoto lhe lança um olhar mortal e desafia a fera a atirar. Os médicos de plantão levam a garota embora, enquanto o locutor insta a equipe a reposicionar rapidamente a arena para a próxima luta. Nas arquibancadas, os amigos do nosso garoto se reúnem com o representante da turma. Shen pergunta como as coisas estão até agora, e ela responde que Zhou já chegou à final, embora admita que há algo estranho com o oponente. O amigo do nosso diretor avisa nosso garoto para ter cuidado e grita com o nosso herói para não subestimar quem ele está enfrentando. Exaltado, Zhou garante que não há necessidade de se preocupar. Na arena, Wang zomba do nosso herói por realmente achar que tem uma chance, mas ele retruca dizendo que o cara fala demais. Ele sorri e pergunta se a fera está ali mesmo para lutar ou apenas para ficar latindo. Enquanto ambos os lados se enfrentam, suas auras explodem violentamente, transformando-se em um impasse energético. O locutor declara a luta oficialmente iniciada. Wang não perde tempo e desfere um soco repentino, mas nosso herói o segura como se não fosse nada, sem nem se mexer. A fera sorri, provocando, dizendo que achou que Zhou seria mais durão, mas nosso garoto imediatamente rebate, dizendo que roubou as palavras da boca dele, deixando o cara suando em bicas. Bro insiste, perguntando se aquele é realmente o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele então tenta agarrá-lo, mas Wang mal consegue se esquivar. Wang ativa sua habilidade de fúria sangrenta, erguendo o punho enquanto os dois começam a se atacar a toda velocidade, sem ceder um centímetro. O locutor grita, incrédulo, que nunca tinha visto um lutador de nível 4 lutar tão ferozmente antes. Até os colegas de Zhou ficam perplexos, percebendo que nosso garoto tem se contido durante todas as suas lutas. De volta à arena, Zhou aplica um uppercut poderoso direto no queixo de Wang. Seu professor e diretor o encaram com os olhos arregalados, lutando para acreditar que seu próprio aluno é tão forte. Sangue jorra da boca de Wang, enquanto ele se pergunta como um ser tão poderoso como ele pôde ser forçado a recuar tanto. Esse pensamento só alimenta sua raiva, e ele eleva ainda mais sua habilidade. Goldfinger então aparece, apontando que o sujeito está literalmente forçando energia estelar em seu corpo para aumentar sua força. No instante seguinte, Wang desaparece num piscar de olhos, mas Zhou acompanha. Ele então prepara uma cotovelada e pensa consigo mesmo que velocidade é inútil contra sua habilidade de percepção. Enquanto isso, na sala de controle, um oficial pergunta nervosamente ao mestre se eles deveriam verificar o nível de Wang, já que ele está subindo anormalmente rápido. Calmo como sempre, ele explica que isso é apenas a arte da fúria sangrenta de sua família, o elevando a um nível, então não é trapaça. Então ele admite que a verdadeira curiosidade está no nosso garoto, que ainda não se esforçou ao máximo, e o mestre não consegue deixar de se perguntar até onde esse garoto consegue ir. De volta ao ringue, os dois lutadores continuam trocando socos rápidos como dois viciados em crack brigando por uma batata frita. Os amigos de Zhou assistem nervosos, Shen gritando que nosso herói está sendo empurrado para trás. O ruivo o corrige rapidamente, dizendo que Zhou está desviando perfeitamente dos socos da fera. Na arena, nosso herói permanece concentrado, esquivando-se e zigue-zagueando golpe após golpe, procurando uma brecha. Então Zhou finalmente revida com um soco devastador que força a fera a bloquear com todas as suas forças. O impacto por si só racha o chão e faz Wang deslizar um pouco para trás. Nosso garoto desfere outro golpe forte e Wang então diz que Zhou é
o primeiro lutador a empurrá-lo até aqui. Motivado pelo orgulho e pela raiva, ele fortalece ainda mais suas artes de sangue, gritando que ainda é o mais forte. Inabalável, nosso herói o provoca de volta, perguntando se isso é tudo o que ele tem a oferecer. Então ele ativa a habilidade de emprestar poder e seu nível também começa a subir. Os dois poderosos se enfrentam novamente, com os punhos já ansiosos por mais. Joe percebe que agora consegue ler claramente o padrão de ataque do oponente. Usando suas habilidades de percepção, ele também percebe que o ponto fraco da fera é o coração. Sem perder tempo, nosso garoto desfere uma cotovelada bem no peito do sujeito, fazendo com que os olhos da fera se arregalem em choque. O golpe o deixa sem ar, mas Joe ainda não terminou. Ele imediatamente desfere outro ataque, forçando Wang a ficar na defensiva. A fera bloqueia soco após soco, cada um mais pesado que o anterior. Enquanto pensa incrédulo que a velocidade e o poder do nosso herói ainda estão aumentando, o sujeito se recusa a aceitar a derrota e leva suas artes sangrentas além dos limites. Nosso garoto então declara que a luta já está decidida e carrega seu punho com pura energia estelar. Wang grita para que ele morra e desfere um soco violento. Seus punhos se chocam, provocando uma enorme explosão que espalha ondas de choque pela arena. Os espectadores erguem os braços, protegendo-se da violenta explosão. O diretor está vidrado na batalha, exigindo freneticamente saber o que aconteceu. Quando a fumaça se dissipa, o locutor grita que Wang ainda está de pé. Mas no instante seguinte, a fera desaba e seu cristal cai no chão, agora vermelho. O último sobrevivente é ninguém menos que o nosso garoto. Com isso, a Light of School conquista oficialmente o primeiro lugar na categoria nível 4, além de todo o campeonato. Os amigos de Joe começam a comemorar intensamente, gritando que finalmente venceram o torneio. A professora e a diretora também o aplaudem, gritando que ele deixou a escola orgulhosa. Lágrimas escorrem pelo rosto do diretor, enquanto ele declara que não precisarão mais implorar por dinheiro, enquanto a professora fica impassível diante da reação dramática. As mesmas diretoras que zombavam dele antes agora correm para parabenizá-lo, puxando o saco descaradamente para salvar a cara. Enquanto isso, o diretor de Wang está furioso com a humilhação, e até mesmo o vice-campeão do ano passado fica sem saber o que fazer. Para a surpresa do diretor Lee, seu suposto aliado o abandona completamente e foge sem olhar para trás. O mestre Bai também decide se despedir, já que o torneio já terminou, e o árbitro lhe agradece sinceramente por seus esforços. Ao sair, Bai estreita os olhos de repente, ao avistar duas figuras desconhecidas observando de lado. Ele imediatamente se pergunta se estão ali para observar Joe. Um velho murmura para a garota ao lado que jamais imaginou que uma escola tão atrasada produziria um monstro daqueles. Ele pergunta se ela pode trazer nosso herói para a guilda deles. A garota Lin admite que eles eram amigos de infância, mas agora Joe nem a reconhece. Mesmo assim, ela jura que usará tudo o que tiver para recrutá-lo. De volta à arena, o time vencedor se alinha orgulhosamente no palco. Câmeras disparam enquanto o diretor promove a mais recente transmissão ao vivo da escola, aproveitando a vitória. Nosso herói sorri para as fotos, enquanto pensa que a luta parece mais difícil do que a luta em si. No dia seguinte, o diretor o chama de lado e admite que lhe deve um grande favor por ter conquistado a vitória. Fiel à sua palavra, ele entrega o cristal negro a Joe, o que deixa o demônio super animado. Mesmo assim, o diretor o avisa que as grandes academias de oráculos virão visitá-lo agora e o lembra de não se esquecer de onde veio. Após a conversa, nosso herói sai do escritório e imediatamente encontra seus amigos. Eles o cumprimentam alegremente, com papéis nas mãos, apesar de serem férias de verão. Shen o abraça e explica que todas as principais academias enviaram cartas de admissão com antecedência e que todos foram aceitos. Nosso garoto os parabeniza um por um, mas eles insistem que o verdadeiro crédito é dele. Shen então fica sério, declarando ousadamente que juntos eles se tornarão o melhor time do futuro, o que deixa nosso herói um pouco confuso. Su explica rapidamente que, mesmo que frequentem academias diferentes, ainda podem se encontrar e permanecer juntos. Joe apenas sorri, dizendo que está ansioso, pois, de outra forma, estaria morrendo de tédio. Enquanto caminham, ele acrescenta que definitivamente precisará da ajuda deles quando tiver que treinar para ficar mais forte. De repente, outra figura surge do canto, pegando todos desprevenidos. A representante de turma olha para eles com determinação e pergunta se pode se juntar à turma também, pois quer se fortalecer junto com eles. A representante de turma fica radiante quando finalmente entra na sala de aula de elite. Ela agradece ao nosso herói pela ajuda, mas ele ignora, dizendo que foi o diretor. Liu também agradece ao diretor, que responde que está feliz em ajudar. Ele acrescenta que planeja disponibilizar essas instalações a todos, com muitas outras mudanças previstas para o futuro. Depois de vencer a competição, o diretor finalmente tem recursos para fazer o que quiser, tudo graças aos seus alunos. Ele então elogia todos pelos esforços, enquanto a turma brinca que todas essas mudanças estão acontecendo logo depois que eles vão embora. Su pergunta à representante da turma por que ela está treinando tanto, mesmo sendo férias e não havendo competição. Ela compartilha sua história, admitindo que nunca se achou boa, mas que ficou animada depois de ver todos se esforçarem
estudarem tanto. Ela continua dizendo que quer se candidatar como aluna cultural especial, mas ainda tem um prazo de 1 mês, o que faz a garota de cabelo rosa chorar. Sue então pega a mão da representante da turma e promete ajudar no que puder. Shen pergunta a Joe o que ele planeja fazer e se já decidiu qual escola escolher. Ele revela que ainda não recebeu nenhuma carta, o que pega todos de surpresa, já que todos receberam a sua instantaneamente das 5 principais academias. O diretor pigarreia e chama o nosso herói, dizendo que tem algo a lhe dizer. Ele lhe entrega um envelope vermelho e explica que chegou recentemente. Shen suspira aliviado, dizendo que sabia que não havia como nosso garoto ser enganado. Joe lê a carta com atenção e diz em voz alta que é da Academia Down. Todos ficam chocados com o nome, e a loira grita que é a academia que está no topo da cadeia. Nosso garoto pede que ele explique, então ele entra no modo história. Ele explica que existem 5 grandes academias que servem como símbolos de autoridade e força. No entanto, uma se destaca acima de todas, a Academia Down, que tem autoridade para recrutar qualquer aluno que quiser. Joe então pergunta por que não há 6 academias em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor daquela academia é imensurável e que todas foram construídas para combater a Fenda. Ele fica sério e diz que a informação é estritamente confidencial, mas concorda em contá-la mesmo assim. Veja bem, a Fenda é outra dimensão repleta de monstros poderosos. Se eles conseguirem escapar para o mundo real, o caos se instalará. É por isso que emissários são enviados para erradicar esses monstros sempre que esses portais aparecem. Embora limpar uma fenda seja extremamente lucrativo, o risco é muito grande. O homem revela que já fez parte de um esquadrão de limpeza de fendas. No entanto, bastou a morte de um membro-chave para lançar toda a equipe no caos, e ela acabou sendo dissolvida. Embora outras academias também exijam que os alunos passem por fendas, a estrutura de Dawn é diferente, então ele o avisa para pensar com cuidado. O diretor garante a Joe que outras academias ainda estão abertas para ele entrar e que ele não deve arriscar sua vida. No entanto, ele já se decidiu e diz que se juntará a Dawn. O grandalhão sorri como se já soubesse a resposta e comenta que certamente alcançará novos patamares. Shen o abraça e diz que eles ficarão mais fortes juntos, então a fenda será moleza para todos. A loira então percebe que o prazo final é de apenas 10 dias, enquanto normalmente dura cerca de meio ano, fazendo nosso herói suar. Nosso herói diz a eles que precisa se preparar e que não pode treinar o representante da turma, mas a turma o tranquiliza, dizendo que conseguirá. De volta ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo. Nesse momento, o livro demoníaco aparece e faz o cristal flutuar à sua frente. Estendendo o braço, ele toca o cristal e absorve algo dele. O cristal negro cai no chão e se estilhaça, fazendo nosso herói quase ter um ataque cardíaco. Joe fica arrasado e reclama que queria trocar o cristal por dinheiro. Goldfinger diz a ele para deixar para lá, já que agora é inútil, e pergunta como foi a visita à escola. Ele revela que foi aceito na Academia Down, um lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte. O único problema é que ele terá que saquear fendas. O livro demoníaco lhe diz que as fendas não são nada a temer, já que a energia das estrelas se origina de lá. Nosso herói então muda de assunto e pergunta se há alguma recompensa, já que um de seus desejos já foi realizado. Goldfinger fica um pouco irritado por estar sendo tratado como um poço dos desejos, mas concorda em ajudar, já que as fendas estão vinculadas aos seus próprios desejos. Ele ordena que Joe aguente e libere energia negra em sua direção. Nosso herói absorve a aura negra e o sistema o informa que ele desbloqueou a habilidade Criação Divina. O poder remodela todo o seu corpo enquanto ele suporta a dor e atinge o nível 6. Assim que o processo é concluído, nosso garoto pergunta o que aconteceu. O sistema explica que ele agora tem o poder de criar qualquer coisa usando sua energia. Goldfinger revela que a habilidade pertenceu ao seu velho amigo, Sato, e que pode literalmente criar qualquer coisa. As recompensas de antes não são nada comparadas a esta. Ele se pergunta se isso é apenas uma maneira sofisticada de subir de nível, mas Goldfinger o repreende, dizendo que níveis não são tudo. O demônio explica que os níveis afetam apenas o físico básico. O primeiro despertar no rank D realmente determina o futuro de uma pessoa, e é por isso que ele deu essa habilidade a Joe para evitar despertar algo completamente inútil. Nesse momento, ele percebe que Kim também tinha uma habilidade do tipo despertar, e que habilidades de combate normais são insignificantes em comparação a ela. Ele então percebe que entrar em uma fenda exige mais do que força bruta. Goldfinger lhe diz que o poder da habilidade depende inteiramente da mentalidade do usuário e o incentiva a testá-la logo. Joe observa que, após a reforma, não consegue mais sentir a energia estelar sendo absorvida. Até o painel do sistema agora parece uma interface de videogame. Observando suas estatísticas, ele se pergunta se há um recurso de loja, mas, para sua decepção, está bloqueado. Várias outras funções também ficam bloqueadas até que ele suba de nível. Ele então verifica a tela de subida de nível, que lhe dá várias missões secundárias, mas não tem pontos de alma suficientes para começar. Goldfinger pergunta por que ele está demorando tanto, e Joe explica que precisará entrar na fenda para subir de nível, mas ainda não está forte o suficiente. O livro demoníaco começa a reclamar que nosso herói
herói está se revelando inútil. Nesse momento, um novo painel do sistema aparece na frente de Joe, anunciando que mais um desejo foi realizado. Seu corpo começa a brilhar enquanto ele recebe uma nova recompensa, uma armadura de mago. O equipamento é de nível único e pode invocar uma armadura ao redor de seu corpo para bloquear ataques. Ele fica emocionado, pois não só aumenta sua defesa, mas também sua força. Goldfinger se emociona um pouco, dizendo que usou todo o poder que havia armazenado, mas diz a Joe para dar o seu melhor dali em diante. No dia seguinte, o diretor pergunta por que ele está saindo tão cedo. Joe explica que mesmo sendo apenas um dia de viagem, ele quer chegar antes do horário. Ele então entrega um bilhete ao diretor, pedindo que ele o entregue à irmã no hospital e fique de olho nela. O homem diz que nosso herói deveria fazer isso sozinho, mas explica que a situação é complicada e que ele não pode encontrá-la agora. Sem se intrometer mais, o diretor deixa o assunto de lado e concorda em fazê-lo, enquanto todos desejam boa sorte a Joe em sua jornada. Com isso, ele acena para todos e parte para seu destino. No aeroporto, a recepcionista pergunta por que ele quer um visto e uma passagem aérea para essa área central da cidade. Nosso rapaz responde que conseguiu uma admissão, o que ela acha estranho, já que ainda são férias de verão. Ela pede um comprovante e ele lhe entrega o cartão da Dawn Academy. Seus olhos se arregalam ao perceber o que é, pensando que nunca tinha visto um em toda a sua carreira. Ela então o encara, incrédula, enquanto ele apenas parece confuso. Ele pergunta se ela também precisa da carta de admissão, mas ela rapidamente se desculpa e diz que o cartão é mais do que suficiente. Ele fica surpreso por nem precisar de passagem, e ela explica que alguém com o status dele só precisa de uma para o voo de volta. Algum tempo depois, Joe está descansando em seu assento de primeira classe, imaginando se esse também é um dos privilégios de Dawn. Olhando pela janela, ele espera que a Academia Dawn corresponda às suas expectativas e aproveite o resto do voo